Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta oficina. Em nome do Fonavide, dos parceiros e do patrocinador, eu dou as boas-vindas. Inicialmente, a gente pede desculpas por esse pequeno atraso, né? A gente está passando a oficina pela plataforma do YouTube. Infelizmente, tivemos um problema técnico na nossa plataforma. Estão juntos aqui comigo nessa oficina o colega Álvaro Ferro, juiz coordenador da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do TJ de Rondônia, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, integrante da diretoria do Fonavide na Comissão Legislativa da Região Norte, tendo sido presidente do Fonavide em 2013. Bem-vindo, Álvaro. A colega Lúcia Helena Barros da Silva, juíza de direito titular da 2ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís e representante da região Nordeste na diretoria do Fonavide. Sandra Regina Monteiro Salles, psicóloga do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, lotada na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Vanessa Vieira, assistente social do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E temos a presença ilustre, né, um convidado especial, que é o Guilherme Valadares, que é editor-chefe do Papo de Homem, membro do Comitê Ri4X, Eles por Elas, da ONU Mulheres no Brasil, e primeiro veículo de mídia no Brasil a ser signatário dos princípios de empoderamento das mulheres. É referência nos estudos de masculinidade no país e produtor do documentário Silêncio dos Homens. Devido a esse nosso pequeno atraso, a parte de rede nós vamos tratar posteriormente, informações lá no site. A gente vai dedicar o nosso tempo para falar sobre os grupos reflexivos. Peço, então, a organização para colocar um vídeo feito pelo Álvaro e pela Sandra. Tema, e depois estaremos juntos para discutir com vocês. No combate à violência contra mulheres, existe uma rede de enfrentamento à violência pronta para auxiliar, formada por uma articulação entre os diversos órgãos e setores governamentais ou não governamentais, que trabalham na formação, fiscalização ou execução de políticas de prevenção e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta rede de enfrentamento é muito Olá, nesta oficina também vamos tratar dos grupos reflexivos, enquanto espaço de ressignificação de conceitos, ressignificação de relacionamentos, empoderamento emocional, empoderamento psicológico, em especial à mulher. E o Fonavide sempre deu uma atenção especial a esta temática, tanto que possui enunciados a esse respeito. Mas também é certo, apesar da Lei Maria da Penha, entendemos nós, inclusive enquanto Fonavide, já possibilitar isso, é certo que a Lei 13.984, agora de 2020, trouxe em seu contexto uma inserção do inciso 6º na Lei Maria da Penha, no artigo 22, para que fosse possível a inserção de agressores nos chamados grupos reflexivos para reeducação e reabilitação. A questão a se saber é como estimular o diálogo para a institucionalização dessa política dentro do Poder Judiciário. Como fazer com que nós estejamos imbuídos da necessidade dessa prática, da necessidade de criação desses grupos reflexivos que têm efeitos positivos já pesquisados, com diminuição de reincidência, com diminuição de reiteração da violência. Então é preciso saber qual o impacto da Lei 13.984 para a implementação desses grupos. Uma outra questão que nos vem à mente é: sabemos das dificuldades que o Poder Judiciário tem de abarcar, somente ele, a realização desse serviço, dos grupos reflexivos. Por isso a importância das redes de enfrentamento, do serviço de rede, que já foi falado aqui. É importante saber
que nós precisamos dialogar com outros atores e perceber quais deles podem possibilitar a criação e a manutenção desses grupos reflexivos. Veja que é importante estimular esse diálogo para a implementação desses grupos por outros atores, mas também é importante que tenhamos em mente que há uma necessidade de controle, há uma necessidade de sabermos tudo o que ali se passa, de modo que possa ser bem realizado, seja um serviço eficaz e eficiente e que também possa ser perene, ele tenha uma continuidade. Um outro desafio que nos aporta é saber como nós vamos interiorizar esse serviço. Nas sedes, em especial nas capitais e nas grandes comarcas, esse serviço comumente é oferecido. Mas como estender esse serviço de tamanha importância a todos nós, em especial para a não reincidência, para a não reiteração dessa violência, àquelas comarcas menores, em especial do interior dos estados? Como fazer com que não só nas sedes das comarcas, mas também nos municípios que abrangem estas comarcas, nos distritos, nas regiões mais longínquas, seja ofertado esse serviço? Tudo isso precisa ser objeto de debate neste grupo, né, nesta oficina. Então, esse grande desafio é interiorizar esses grupos reflexivos. E nós estaremos aqui juntos para participarmos desse debate. Olá, dando continuidade, né, aos nossos temas para debate hoje, gostaria de trazer como reflexão a questão da efetividade dos grupos reflexivos no contexto de pandemia. Sabemos que a Covid-19 ela trouxe um desafio muito grande para a execução desses grupos, que ficaram suspensos temporariamente diante da pandemia, e com o retorno gradual dos serviços, as atividades de alguns grupos têm sido retomadas, alguns via web, né, nas plataformas, ou mesmo pelo WhatsApp, e outros gradativamente presencial, a partir dos planos de biossegurança de cada instituição. Mas eu trago alguns pontos para reflexão. Como que se dará, por exemplo, a questão da operacionalidade desses grupos via web? Questão, por exemplo, número de participantes, haverá necessidade da redução do tempo desses encontros? Será que haverá adesão desses homens aos grupos nesse formato? Como vamos trabalhar a questão da confidencialidade nas discussões que são abordadas? Então, são pontos que a gente precisa pensar. Uma outra questão, e o processo grupal nesses espaços? Como que ele se dará? Questão da definição dos papéis, o manejo dos conflitos que muitas vezes surge diante desses espaços, como que seriam as técnicas de sensibilização para provocar a reflexão desses participantes, a própria responsabilização deles, o desenvolvimento de potencialidades desses homens e a avaliação desses resultados. E um outro aspecto também que é muito importante será que esses grupos, eles atingem o perfil socioeconômico dos homens que são atendidos pelos programas? Será que eles teriam acesso à internet, ou mesmo condição de se manter conectados, né, por um tempo razoável, 1 hora, enfim, até 2 horas de encontro? Então, esses são algo que a gente precisa debater. Em relação ao retorno presencial, nesse contexto dos grupos, como que seria né, essa questão da segurança para que não houvesse, de repente, uma contaminação e acabar, de alguma forma, o risco será desse programa ser responsabilizado de alguma forma, né? Como que seria também essa operacionalidade, a garantia que não teria a proximidade física, enfim. Como pensar, né, na estratégia da gente poder retomar os grupos nesse contexto de pandemia? Dando continuidade também às nossas discussões, pensando na questão dos grupos reflexivos e a articulação com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O grupo ele faz parte dessa rede de enfrentamento.
E não raro a gente tem a preocupação de que esse serviço não seja um serviço isolado em si mesmo, que não haja comunicação com os demais serviços da rede, independente se a vinculação dele é com o judiciário ou com o executivo. Muitas vezes necessitamos de fazer encaminhamento desses homens a programas, às vezes, de abuso de álcool, outras drogas, necessidade de acompanhamento por uma questão de depressão, ansiedade, né? Então, como propiciar esse fluxo, como propiciar essa comunicação, essa interação entre os serviços, né? Essa estratégia de ações. E também a promoção de debate sobre o tema dentro da comunidade, estimulando que outros espaços de escuta sejam criados na comunidade, na cidade, não necessariamente que esses espaços tenham que estar vinculados a uma questão judicial, mas que promovam, né, essa mudança cultural, a revisão das masculinidades, né, muitas vezes até num CRAS, por exemplo. Então, o judiciário sendo protagonista nessas discussões também, em âmbitos locais. E, então, são importantes momentos para a gente poder refletir e estabelecer esses canais de comunicação com os serviços. Continuamos juntos para o debate. Nós aqui participaremos em acompanhamento àquilo que for discutido no chat, que vocês podem participar e colocar ali as suas experiências, a sua contribuição. Nós daqui estaremos juntos com vocês e a sua experiência, a sua contribuição é extremamente valiosa para nós. Ótimas as colocações dos colegas, né? Como o Álvaro disse, a gente conta, né, com a participação de todos através do chat. A gente precisa discutir esses temas. E para complementar o que foi dito, eu passo então a palavra ao Álvaro. Olá, mais uma vez. Bem-vindas a todas e a todos em nossa plataforma agora no YouTube. É bastante interessante essa temática, né, de grupos reflexivos. Eu trabalho com ela desde 2009 no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Velho, e até já havia uma pergunta a respeito da palavra controle do judiciário. Na verdade, foi bastante importante, eu fiz alguns apontamentos, porque quando eu digo controle, eu quis dizer que esse espaço de ressignificação de conceitos, de aprendizado, de reeducação, ele precisa ter parâmetros, né? O Guilherme vai falar mais a respeito daqui a pouco, e esses parâmetros precisam ser bem ajustados para que o funcionamento seja adequado e ele tenha efetividade, né? Que ele renda aquilo que se espera desse grupo reflexivo. Então, quando eu falo esse controle que eu me refiro no vídeo, na verdade não é interferência direta do judiciário no grupo externo, do grupo da rede, mas um acompanhamento de tudo que se passa, porque eu vou explicar melhor a vocês. Veja, esses grupos precisam estar fundados em alguns parâmetros que devem norteá-los. Por exemplo, eles devem ter uma triagem, ele deve ter uma entrevista inicial para se ter conhecimento acerca da pessoa do agressor, acerca da compreensão que ele tem sobre a violência, sobre aqueles fatos que o levaram até esse grupo reflexivo. Os critérios do grupo precisam ser bem definidos, porque quando a colega que nos indagou, a Maria de Fátima Jesus, né, que fez uma pergunta lá, uma inserção lá no YouTube. Ela diz que não deve haver controle. Na verdade, o que acontece? Quando o judiciário encaminha a esses grupos reflexivos, seja a título de medida cautelar substitutiva à prisão, do artigo 319 do Código de Processo Penal, que alguns assim permitem, outros entendem que não é possível, porque o rol ali é taxativo. Quando o judiciário encaminha esses grupos como medida protetiva de urgência, agora específica no artigo 22, incisos 6 e 7 da Lei Maria da Penha, trazida pela nova lei, e aí, diga-se, de acordo com o artigo 24A,
da Lei Maria da Penha, é possível a prisão com esse descumprimento, quando o judiciário encaminha a esses grupos reflexivos, a título de cumprimento de sentença para substituição de pena, lá dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, ou para sursi da pena, do artigo 77 e seguintes do Código Penal, tudo isso deve ser bem definido em fluxos. O judiciário precisa saber o que se passa nesses grupos, se há participação efetiva, de modo que, em não havendo, cada uma dessas situações gera um efeito processual. Entende? É nesse sentido que eu quis dizer. Além do que, a gente percebe que os grupos eles precisam ter perspectivas teóricas, temáticas e objetivos muito bem delineados. Isso o judiciário precisa, com a rede e com aquele que fornecerá o serviço, bem definir. Porque, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, em 2003, fez um trabalho com 56 programas, estudou 56 programas em países de 5 continentes, e percebeu que 73% desses grupos trazem a perspectiva feminista e de gênero. No entanto, cerca de 27% traz uma perspectiva e um enfoque de psicopatologia. Se nós percebemos essa questão relacionada à psidó, se nós vemos que está sendo tratado como psicopatologia, você percebe que estão sendo desconsideradas normas internacionais. A psidó, a Convenção de Belém do Pará, além da própria Lei Maria da Penha, que trata a violência doméstica contra a mulher como uma questão de gênero, como uma questão assimétrica, histórica e cultural, que trouxe, então, uma lei para trazer esse equilíbrio, essa equidade. Percebe? Então, é nesse sentido que o judiciário precisa, quando encaminha para um desses serviços, saber o que se passa dentro desse serviço e até auxiliar nessa montagem. Nós não podemos esquecer que o artigo 8º, em especial, da Lei Maria da Penha, que seria tratado aqui a respeito da rede, fala dos serviços interligados do Poder Judiciário com demais atores governamentais e não governamentais, mas também fala, em todo o contexto do seu artigo 8º, da especialização de serviços. Percebe? Então, assim, é preciso que seja acompanhado de perto, e se você pegar as diretrizes que são traçadas pela Secretaria de Política para as Mulheres, que traz em seu bojo a organização do serviço de atribuições, ele traz ali a necessidade de fornecimento de informações permanentes sobre o acompanhamento dos agressores ao juízo competente. Percebe? Então, esses fluxos precisam estar bem estabelecidos. O Guilherme vai falar aqui daqui a pouco e vai poder falar com bastante propriedade a respeito. Uma outra situação qual o indicador para verificação da efetividade do serviço? Na minha pesquisa de mestrado, e vocês têm aí na plataforma o projeto Abraço, a importância de um olhar sobre o agressor para a desconstrução da violência de gênero, os parâmetros para identificação de um identificador, ou melhor, de um indicador para verificação da reiteração e da eventual efetividade do serviço em que foi inserido o agressor, os parâmetros eram os mais variados possíveis. Aí o Fonavide, este fórum, em Recife, enunciou no seu enunciado 49 que deve ser mensurada, para fins estatísticos, a participação de autores de violência doméstica dos grupos reflexivos, bem como a sua efetividade, por meio da análise do seu retorno ou não ao sistema de justiça da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 2 anos seguintes à conclusão integral no respectivo grupo, por analogia ao que dispõe o artigo 94 do Código Penal. Perceba que essa informação, ela precisa haver entre os atores participantes disso, em aquele ator da rede e o judiciário que vai receber essas informações e todos aqueles que pesquisam essas informações para mensurar se esse serviço realmente foi efetivo.
Tá certo? Então é nesse sentido que eu quis dizer, não é um controle efetivo do judiciário, até porque nós temos uma dificuldade, quando ele é realizado dentro do judiciário, e isso é muito claro para nós que realizamos desde 2009, os assistentes técnicos, psicólogos e assistentes sociais, que participam desses grupos reflexivos com os homens apontados como agressores, que participam e dirigem esses grupos, eles não podem participar de documentos do processo, por exemplo, de relatórios, outros, de estudo social sobre aquele caso, até para não haver uma quebra de confiança, porque nesses grupos a palavra confiança, a palavra troca de informações, as palavras trocas de informações são muito importantes para que ele tenha um bom resultado. Agora, eu já estou me estendendo. Para finalizar, eu vou contar uma pequena história que bem retrata um dos efeitos que deve ter um grupo reflexivo na vida do participante. Certa feita, eu estava realizando audiência e uma pessoa, um desses homens apontados como agressores, que bateu à minha porta de audiência e perguntou se poderia entrar, que ele gostaria de falar comigo. Falei, claro, vamos entrar. E ao entrar, ele disse que gostaria de agradecer por 3 coisas. Eu falei, pois não. A primeira delas, ele disse, porque o senhor me deixou preso por 10 dias e eu conheci o inferno, né, e vi o quanto é ruim lá. Ele se referia à prisão e eu logo fiquei pensando quais seriam as outras 2 coisas que ele teria a me dizer. Mas aí ele me surpreendeu positivamente, porque ele disse, a segunda coisa pela qual eu agradeço é porque todas as pessoas, apesar de eu ser réu no processo, me trataram com dignidade e com respeito neste juizado. E a terceira coisa pela qual eu gostaria de agradecer ao senhor é por ter participado desse projeto de grupo reflexivo, porque esse projeto me fez entender o quanto a violência fazia mal à minha mulher, o quanto ele fazia mal aos meus filhos, mas também o quanto ele fazia mal a mim mesmo. É isso. Obrigado. Continuamos juntos aqui. Excelente, Álvaro. Obrigado. Muito bom. E é isso, né? Acho que quando a gente, no judiciário, quando a gente deixa essa visão punitivista, né, de só querer punir o agressor, né, e a gente pensa de uma outra forma, querendo uma mudança, uma transformação, a gente precisa desse acompanhamento, né, da realidade desses homens indicados como agressores nesses grupos reflexivos. Eu passo, então, agora a palavra à Sandra para as considerações dela. Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema que é tão importante, que a gente tem refletido bastante, principalmente nesse momento. E aí aqui eu trago uma fala enquanto equipe técnica, porque eu fico tanto na parte da execução do grupo e também a gente fica na parte da articulação. Sei que não é uma realidade em todos os tribunais ter, por exemplo, uma equipe específica na Coordenadoria da Mulher, em que a gente pode se debruçar nas questões dos projetos e desenvolver essas políticas, né? Mas eu compreendo também o quanto que é difícil, né, a gente conseguir implementar esses programas no interior. A gente sabe que a maioria das equipes acumulam as funções, então a gente tem trabalhado numa perspectiva também de poder conseguir fazer essas interiorizações, as replicações, estabelecendo algumas parcerias a partir de termos de cooperação com as equipes do executivo, e na realidade a gente se depara com várias situações. Uma de, por exemplo, a gente encontrar parceiros que estão disponíveis, que querem desenvolver, e às vezes não tem uma comunicação, às vezes ali no juizado local, muitas vezes não sabe exatamente como estabelecer essa comunicação, e outras vezes a gente tem ou o magistrado, a magistrada que está interessada, que deseja realmente implantar o programa, e às vezes falta a equipe, né, as pessoas que tenham perfil, a capacitação para poder desenvolver. Então, a gente tem trabalhado muito
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que é da onde eu falo, a Coordenadoria da Mulher, nessas replicações. Então, a gente estabeleceu capacitações online a partir desses termos de cooperação, conseguimos fazer parcerias com universidades e também com prefeituras, né, que disponibilizaram os técnicos para a gente poder fazer a formação, tanto a formação teórica, quanto a formação prática, que seria as observações dos grupos, né? Dentro atual contexto da pandemia, fizemos uma primeira capacitação virtual no início do ano com os parceiros, ainda está faltando a complementação da parte prática, mas a gente vai estabelecendo algumas estratégias para poder difundir, né, divulgar a importância dos grupos. E a gente também estabelece essa comunicação direta, além da capacitação, a troca de informações, contatos pelo WhatsApp, a promoção até de eventos, como eu citei no grupo, no vídeo, exemplos de seminários, de debates locais, porque a gente vai criando uma cultura também de repensar práticas para trabalhar as masculinidades. E aí eu vi uma pergunta que foi enviada no chat da questão da importância, por exemplo, dos grupos no sistema prisional. E aí a gente tem uma experiência muito interessante de uma parceria que foi feita com a AGEPEN, que é a Agência de Segurança, né, do Estado de Mato Grosso do Sul, e que a gente fez a capacitação e eles iriam estar desenvolvendo um grupo para os homens monitorados por tornozeleira eletrônica. E a partir disso tinha um colega que atuava dentro do sistema prisional, regime fechado, e aí ele fez todo o período de observação nos grupos, mais de 4, 5 meses observando as dinâmicas de como a gente desenvolvia o trabalho, e aí depois ele criou também um outro projeto dentro da instituição que ele estava. Então a gente tem assim, tido experiências muito positivas, né, quando a gente consegue estabelecer essas parcerias com os profissionais que estão engajados, que desejam trabalhar, né, com a temática, mas eu percebo que ainda falta uma política de Estado, né, para fomentar essas replicações, para fomentar até as equipes que possam executar esses serviços, né, serem capacitados. Então, por enquanto, a gente ainda percebe muito desejo, né, dos profissionais, de poder cada vez mais difundir, mas a gente precisa ainda estruturar bastante o trabalho em rede, né, esse trabalho como um todo, criar condições também para que esses profissionais possam executar esse serviço. E dentro de todas as necessidades que vão surgindo, né, agora a gente está nesse contexto da pandemia, como lidar com essa questão dos grupos, como eu falei no vídeo. Então, acho que é importante a gente receber essas informações de vocês, né, se existem, se está funcionando e como está funcionando, se as experiências estão sendo positivas ou não, né? Então, a ideia é que a gente possa realmente fazer esse feedback hoje, e o meu intuito é poder realmente reforçar a importância, né? Acho que é um trabalho que abre bastante assim, a possibilidade de a gente ver as transformações, assim como o Dr. Álvaro trouxe, né, o depoimento do participante. Eu tenho um que me marcou, que eu sempre trago, do primeiro participante do grupo que a gente teve, e ao final dos encontros, ele trouxe, ele até tinha ficado preso preventivamente por 40 dias, e aí depois ele trouxe o quanto que foi importante ele ter ficado afastado e depois ele ter sido encaminhado diretamente para o grupo, porque ele tinha consciência no final dos 16 encontros que se ele tivesse encontrado com a mulher, ele poderia ter feito uma besteira, entre aspas, as palavras que ele colocou, né? Ele poderia ter feito uma besteira. Então, assim, eu fico assim, muito feliz quando a gente tem esses feedbacks desses participantes e a gente poder promover, né, e defender a importância desse trabalho. Obrigada. Obrigada, Sandra. Agora eu vou passar a palavra ao Guilherme. Como eu já disse, é um grande prazer ter você aqui com a gente, né? Um Fonavide com vários locais de escuta, né? Agora a gente tem um olhar aqui nessa oficina, um olhar para o homem, né? Para discutir a questão da masculinidade. Mais uma vez, obrigada pela presença, Guilherme.
Doutora Ellen, eu que agradeço o convite, a apresentação generosa, doutor Álvaro, doutora Lucilena, doutora Sandra, doutora Vanessa, a honra de estar aqui é toda minha. Eu sou o coadjuvante, vocês é que são as presenças ilustres, eu estou aqui tentando apoiar, tentando colaborar como eu posso, e eu pretendo trazer um pouco dessa experiência que a gente tem acumulada no Papo de Homem ao longo de 15 anos, trabalhando no território das masculinidades. Especificamente hoje eu preparei alguns slides para tratar de alguns pontos que a gente aborda nesse livreto aqui, recém-publicado, Como Conversar com Homens sobre Violência contra as Mulheres. Ele está inclusive disponível para download em versão digital na íntegra, sem custos, na capa do papodehomem.com.br. Se alguém já quiser entrar lá e ver, tá lá. Então, avançando um pouco mais, Camila, se puder colocar os slides, isso, muito obrigado. Eu vou contar um pouco de onde a gente fala, qual que é a experiência que a gente tem acumulada e compartilhar quais são boas práticas, o que a gente tem feito, o que a gente tem aprendido. O nosso escopo de atuação é bem vasto, então ele não se restringe a grupos para homens autores de violência. A gente vai em escolas, em igrejas, em empresas, órgãos públicos, todo tipo de lugar. Podemos ir para o próximo slide, Camila? Para quem não conhece, esse é o portal, que é mantido por uma rede de autores e autoras do país inteiro. Próximo slide. Uma das coisas mais significativas que a gente fez foi o lançamento de um documentário chamado Silêncio dos Homens, ano passado. Inclusive lá a gente retrata um caso real de transformação por meio de um grupo reflexivo conduzido pela doutora Gabriela Mansur, a promotora Gabriela Mansur aqui em São Paulo, junto com o Sérgio Barbosa. Para quem quiser assistir, está na íntegra no YouTube também o documentário, ele dura 1 hora e pode ser uma ferramenta de trabalho interessante assim nos grupos. Próximo slide. Então, a minha experiência se relaciona muito com... Próximo slide. Eu estou falando próximo slide porque eu não estou pilotando, mas isso é muito do que eu tenho nos grupos. Eu chego em um grupo, esse caso não era um grupo com autores de violência, era um grupo em uma empresa, e é muito comum ter essa reação, né? Em especial, se é uma pessoa que está lá obrigada, num contexto de ter cometido um crime, é ainda mais comum ter um fechamento. Então, indo adiante, próximo slide. Estou acostumado a ter esse tipo de reação, porque é comum escutar coisas bem bizarras ou violentas, em especial nos primeiros encontros. Próximo slide. E o que a gente tem feito é, muito em consonância com o que foi colocado pela doutora Sandra e doutor Álvaro, a gente acredita em uma perspectiva de transformação das masculinidades. Essas são fotos de encontros nacionais que a gente tem feito. A gente atua em parceria com a Ana Mulheres e a gente vê como no caso de muitos homens, simplesmente não aconteceu a experiência de conviver com outros homens em um contexto que não fosse machista. Então a gente simplesmente ofereceu um contexto no qual não acontece diminuição e objetificação das mulheres, na qual não acontece, não tem espaço para piadas machistas, racistas, homofóbicas ou transfóbicas, no qual a gente traz, já na base, na constituição do grupo, uma perspectiva de equidade de gênero. Isso por si só, essa convivência ao longo de 10 a 15 encontros, pode ser super transformadora. Próximo slide. Então, algumas cenas dos encontros, os pais vão com os filhos e filhas. Próximo slide. Próximo slide. Esse foi um grande grupo com funcionários de uma rede varejista no turno da madrugada. Então a gente estava lá para debater toda essa questão, violência, equidade, masculinidades, papel dos homens, papel das mulheres. Próximo slide. Conversando com funcionários do chão de fábrica, novamente. Próximo slide. Com líderes empresariais. Próximo slide. Palestras sobre 2 temas que a gente tem investigado muitíssimo no alto. A gente foi oferecer uma fala sobre a construção psíquica da masculinidade, como é que a transformação pode se dar,
E embaixo foi uma fala sobre isso daqui. Como conversar com quem pensa muito diferente de nós, que é um outro livro que a gente tem totalmente público e disponível para download. Próximo slide. Então, mais encontros, nesse caso, cultivando equilíbrio emocional, que tem sido uma parte chave dos nossos treinamentos. Próximo slide. Então, agora eu quero entrar um pouco em algumas sugestões práticas que a gente contemplou nesse mini-guia aqui, e que estão super alinhadas com o que foi colocado pelo Dr. Álvaro e pela doutora Sandra. Então, indo adiante. Próximo slide. Eu quero passar por esses 3 pontos rapidamente. Vão ter locais de convergência com o que já foi dito, mas acho que é bom para reforçar toda essa importância, né? Então, quando a gente fala de abordagem teórica, como uma própria pesquisa da OMS mencionada, existem diversas perspectivas, mas a perspectiva na qual eu fui treinado pelo Instituto NOS, a perspectiva na qual a gente trabalha no Papo de Homem, não é uma perspectiva patologizante. É uma perspectiva reflexiva, psicoeducativa, que não se propõe nos grupos que a gente faz especificamente ser terapêutica, então a gente delimita isso, é um espaço reflexivo, e a gente traz na base um olhar inteiramente voltado para a equidade de gênero. Um olhar que vai trabalhar com a criação de um espaço de acolhimento, um espaço de dignidade e respeito, ao mesmo tempo em que a gente atua com a responsabilização desses homens. Então a gente vai construir passo a passo o entendimento e uma rota para que eles possam entender e assumir a responsabilidade pelo que foi feito, em um processo que, se tudo der certo, não seja uma transformação só de 10 ou 12 ou 15 encontros, mas que seja o início de uma jornada de vida. Então essa é a nossa grande aspiração, que essas pessoas possam se engajar em um grande processo de transformação para toda a vida. Indo para o ponto 2, na metodologia, eu realmente encorajo quem tiver a chance de entrar na capa do papodehomem.com.br, baixar o guia completo. A gente colocou em destaque lá, logo no topo, por conta dessa palestra, desse mini workshop que está acontecendo agora. Então lá a gente vai esmiuçar um pouco mais. Então eu vou para os próximos slides falar disso, da metodologia e de avaliação e acompanhamento. Podemos ir adiante? O que tem sido muito importante para nós e que tem sido um aprendizado também na nossa jornada, escutando pessoas como Adriano Beiras, Marcos Nascimento, Sérgio Barbosa, Flávio Urra, que estão literalmente há décadas sendo pioneiros nesse campo do trabalho com os homens autores de violência. Que é trazer uma perspectiva multidisciplinar, ou seja, é não só um olhar para a condição sociopolítica, um olhar histórico, um olhar feminista, um olhar que trabalha masculinidades numa perspectiva feminista, mas incorporar junto a isso noções de equilíbrio emocional, noções de compaixão, trazer atividades que possam ser participativas, ativas, lúdicas, criar um envolvimento que trabalhe com esses homens, não só no campo racional, mas no campo afetivo, no campo corporal, com as mais diferentes vivências possíveis. Então a gente tem feito esse amálgama, tem feito essa junção de diferentes perspectivas, de maneira que a gente possa criar um espaço seguro, um espaço de coragem. Tem muita essa expressão, né, de criar um espaço seguro, da gente entender como o afeto é esse grande gatilho para que as pessoas se abram. Muitas vezes uma expressão que a gente usa é um espaço de coragem. A gente está criando não só um espaço seguro, mas um espaço de coragem. E por que a gente diz isso? A gente tem notado como, em termos de linguagem, tem algumas expressões que parecem ressoar muito bem com algumas pessoas e outras não. Então, muitas vezes eu noto que quando se fala em espaço seguro, vários homens têm um certo preconceito, como se homem não quisesse essa coisa sensível de um espaço seguro. E eu entendo que é um preconceito muitas vezes machista, sexista, que vai se transformando ao longo do tempo.
Mas aí parte do que a gente faz no início é dizer, olha, esse é não só um espaço seguro, esse é um espaço de coragem, é um espaço de bravura, de vulnerabilidade. E é interessante como, às vezes, enriquecer a perspectiva desse modo acaba encorajando e facilitando com que a gente possa chegar em espaços de abertura ao longo do processo. Indo adiante, uma recomendação que a gente tem visto, indo adiante não para o slide, para o ponto adiante, não pode voltar 10 a 15 encontros tem sido uma medida interessante, mas não é regra. Aliás, nada que está sendo colocado aqui é regra. Eu nos considero investigando tudo isso, e a cada momento a gente vem de maneira bem orgânica, né? Melhorando, aprendendo, escutando e refinando o que a gente faz. Então, 10 a 15 encontros, a gente recomenda muito, e a gente tem aplicado a metodologia de caráter reflexivo, a metodologia do Instituto NOS, que eu tenho certeza que muitos e muitas já conhecem. Para nós é de uma riqueza sem tamanho. A maneira com que trazer perguntas abertas em momentos específicos pode ser de uma riqueza imensa para conduzir e navegar em debates difíceis, né? Então, muitas vezes é a questão de se faz uma exposição teórica e você começa em roda, em círculo, sentado com as pessoas, investigar os entendimentos, e quando surge alguma dificuldade, uma coisa que eu considero interessante é colocar para o próprio grupo: o que vocês acham disso que o João, que o Marcos disse? Qual que é a visão de vocês? Então, ao invés de me enxergar no grupo numa posição de quem está trazendo a verdade, eu me enxergo em uma posição de alguém que está sendo um caseiro, um anfitrião de reflexões que podem ser construtivas. Claro, tendo momentos em que eu vou ter uma postura mais incisiva, mais firme, e apontar certas coisas e quebrar equívocos, quebrar mitos. E por fim, descendo ali para o último ponto do slide, nunca perder de vista a centralidade da responsabilização. A gente ainda vive uma cultura em que acontece, muitas vezes, um menosprezo de situações de violência contra as mulheres, um menosprezo da palavra da vítima. A gente vê agora na grande mídia o caso em torno do Robinho, né, o jogador do Santos, e que parece que um grande ponto de virada foi quando veio à tona as gravações, né, transcrições das gravações do que o atleta teria dito, e aquilo chocou muita gente. Mas até então, uma grande parcela das pessoas parecia estar considerando ok ele seguir tendo uma posição de destaque em um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Então isso, de alguma maneira, pode ser interpretado como um menosprezo pelo contexto da violência contra as mulheres. E a gente vai entrar em todos esses pontos dentro de um grupo reflexivo. Ou seja, culpabilização da vítima. A gente vai entrar nesse ponto específico. Por que isso acontece? Como é que a gente transforma isso? Objetificação sexual da mulher. Quais são indicadores disso? Crença em mitos do estupro, como o fato de que se a mulher talvez tenha se paralisado em uma situação de violência, ela consentiu. Muitas pessoas não entendem que a paralisia, que o congelamento, pode ser uma reação do nosso corpo em uma situação de desespero. Então a gente vai entrando em vários mitos, né? Trivialização do estupro, a negação de que estupros acontecem. Então, de novo, trazer dados-chave. A gente nota que é super importante não esquecer disso. Então, um estupro a cada 11 minutos. Quantas pessoas sabem desse dado? Ainda são poucas, é um dado nacional. A recusa em reconhecer o profundo dano psicológico que uma violência pode causar, a marca que pode causar. Então, a gente vai esmiuçar todos esses pontos ao longo dos encontros. E eu vou trazer agora só algumas últimas perspectivas antes de ir para o debate aberto. O próximo slide. Uma coisa que a gente investigou em um estudo nacional é o quanto a linguagem tem gerado reações diferentes nas pessoas. Então, a gente vai usando estrategicamente os termos
feminismo, gênero, machismo, patriarcado, equidade, a depender de onde a gente está no processo, entendendo que esses termos podem ser lidos de maneira muito distintas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver, por exemplo, em um contexto fora de um grupo com homens autores de violência, muitas vezes eu estou com pessoas voluntárias ali que querem participar da conversa, é comum a gente iniciar usando menos de termos que já têm um certo peso, para trazer esses termos, uma vez que a gente já tenha mais confiança das pessoas presentes, mais escuta. Então, a gente colocou esse dado que é 75% das pessoas respondeu sim quando a gente fez uma mesma pergunta em outros termos. Então, a quantidade de pessoas que disse sim aumentou de 44% para 75%. Isso por si só é uma reflexão interessante, né, sobre quando e como usar os termos, sem nunca perder de vista que a gente não pode invisibilizar esses termos, é claro. Próximo slide. Também nessa mesma pesquisa nacional sobre como conversar com quem pensa muito diferente de nós sobre gênero, a gente viu quais são os principais obstáculos que as pessoas declaram dificultar essas conversas. E eu acho interessante mapear isso, porque isso pode nos dar insumos para ajudar a orientar o nosso trabalho, né? Então, nessa amostra de 9.000 pessoas, o que as pessoas disseram? Obstáculo número 1, agressividade. Obstáculo 2, o outro defender sua opinião com radicalismo. Obstáculo 3, falta de energia. Obstáculo 4, falta de empatia do outro. Obstáculo 5, argumentos ruins. E só 8% das pessoas diz que falta empatia nelas. Então, enquanto facilitadoras e facilitadores desses grupos, pensando aqui em quem vai fazer uma formação para conduzir esses grupos, eu acho que pode ser interessante contemplar esses obstáculos, né? Que tipo de preparo emocional eu preciso ter para chegar em um grupo e lidar com fechamento, agressividade, falta de paciência? Isso vai fazer com que, por exemplo, o treinamento em comunicação não violenta, treinamento do cultivo de equilíbrio emocional, treinamento de compaixão, se tornem ferramentas super importantes para que a gente possa auxiliar com que essas pessoas alcancem uma transformação real. E lembrando aqui de uma coisa que o Dr. Álvaro disse, quando ele relatou o agradecimento que um homem fez, né, dizendo como ele apreciou ter sido tratado com dignidade. Então eu acho que isso pode caminhar junto, a gente saber que a pessoa cometeu um crime, ela precisa ser responsabilizada, e a gente tratar essa mesma pessoa com dignidade. Esse é um ponto-chave. Próximo slide. Essa é uma frase que eu gosto muitíssimo do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo e criador da metodologia da comunicação não violenta. Para quem não conhece ainda, eu recomendo demais fazer algum curso sobre isso ou comprar o livro com o mesmo título. Ele diz assim: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, como que isso pode nos levar a ter perspectivas de acolhimento sem condescendência dos nossos grupos? Próximo slide. Esse é o penúltimo deles, só para encerrar. Eu queria comparar aqui, né, também é um resultado da nossa pesquisa nacional com 9.000 pessoas, em que a gente mapeou a paisagem emocional, os sentimentos e emoções mais comuns quando a gente conversa com quem pensa parecido, e os mais comuns quando a gente conversa com quem pensa muito diferente do lado direito. Então, de novo, o que a gente vê? Grandes obstáculos são frustração, falta de paciência e cansaço. E isso convida todo mundo que for trabalhar com esses grupos a ter um cultivo especialmente forte de resiliência emocional, para que a gente possa navegar nessa jornada e fazer com que essas pessoas que estão entrando nesses grupos possam sair do outro lado como homens que possivelmente sejam aliados no processo pela luta do fim contra a violência contra as mulheres, no processo da luta pelo fim do machismo, no processo de defesa de um mundo com equidade de gênero. E a gente tem um grande sonho, que é ver pelo menos um grupo de transformação das masculinidades em cada um dos 5.570 municípios do país. E a gente tem trabalhado no Papo de Homem, no Instituto PDH, ferrenhamente, há 15 anos, para que isso possa acontecer. Então, último slide, se de algum modo a gente puder apoiar, ser útil, aprender com vocês,
deixo o meu contato, o meu e-mail, o meu celular. Vai ser uma alegria seguir esse diálogo, seguir essa conversa. E eu queria agradecer muito por estar aqui. Para mim é uma honra sem tamanho poder ser parte de um diálogo tão significativo. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, parabéns. Excelentes as suas colocações. É um grande sonho também de todos os integrantes do Fonavide, né? A gente ter essa disseminação de ideias aí em todos os nossos municípios, né? Uma das perguntas feitas, você já respondeu, que era o seu contato, né? As pessoas ficaram eufóricas com as suas palavras. E uma outra pergunta que foi direcionada a você é por que você, no papo de homem, que você não usa a palavra agressor nos grupos? Então, doutora Ellen, isso foi um aprendizado que eu tive durante a formação com o Instituto NOS, que foi o seguinte, eles nos explicaram que muitas vezes quando a gente usa o agressor ou tenta reduzir a pessoa a só essa dimensão, é como se a gente estivesse tirando toda a humanidade dela, como se a pessoa andasse por aí agredindo mulheres o dia inteiro, como se tudo que ela fizesse na vida, se esse cara fosse um agressor profissional. Então, é uma coisa que eu não tinha contemplado antes de fazer a formação, e eu achei que faz sentido esse entendimento de que é um homem que foi autor da violência e que ele pode se transformar. E isso para mim foi um aprendizado marcante, assim, em um convite a como que a gente pode manter um espaço de dignidade, humanização, mesmo diante de uma situação tão difícil, que é um homem muitas vezes ter cometido uma violência terrível contra uma mulher. Então é com base nessa perspectiva teórica, com base nessa confiança de toda a afetividade que vem tendo o trabalho do Instituto NOS, o trabalho de outras pessoas que a gente admira, como Sérgio Barbosa, Flávio Urra, que a gente adotou esse cuidado de linguagem. E outra coisa que a gente aprendeu com eles também, eles falam em pessoas em situação de violência, também colocando que muitas vezes tem situações que são complexas, né, com muitas nuances, e que culmina nesse ato injustificável, que deve ser punido, que é a violência, mas que muitas vezes quer dizer que talvez não tenha uma situação caricata, em que só tenha um monstro ali agindo no vazio, né? Então isso não justifica nada, mas é um convite para a gente contemplar as nuances. E a partir desse olhar deles tem se cultivado um entendimento de masculinidades no plural, eu creio, que é algo muito interessante assim, para a gente abarcar a noção de que todos esses homens podem mudar, mesmo os mais machistas, assim. A esperança. Então o nosso entendimento é esse, e eu fico também super aberto e curioso para saber das outras pessoas aqui na mesa, né, se tem outros entendimentos, porque a gente não, nada do que eu falei eu tomo como verdade absoluta. É o ponto onde a gente está hoje da nossa investigação. Vou passar então a palavra ao Álvaro para fazer alguns comentários. Eu tive algumas perguntas sobre o que fazer no caso de descumprimento do comparecimento ao grupo reflexivo, quando ele é designado como medida protetiva, e sobre dados estatísticos sobre aquelas pessoas que participam dos grupos reflexivos. Tá. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Guilherme pela fala dele. Foi excelente, Guilherme, a sua fala, extremamente objetiva e, assim, e ao mesmo tempo profunda, né? E a gente percebe o quanto faz a diferença na vida das pessoas essa forma de atuação, né, do Papo de Homens, dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, inclusive com apoio da ONU Mulheres. Então, assim, eu também sou uma pessoa que sonha com essa equidade, que as pessoas podem sim ser melhores. Esses homens apontados como agressores, ou esses que praticaram violência, como são definidos ou pela lei ou pela forma como você é possível haver essa mudança, né? E por acreditar nisso é que nós
empreendemos esse grupo reflexivo, como não havia essa disposição de um grupo reflexivo na rede de enfrentamento na capital de Rondônia, em Porto Velho, eu me vi na contingência de indo lá no Rio de Janeiro, conhecendo o trabalho do NUS, e da ISER, à época, do Instituto ISER, e vendo os efeitos que aquilo gerava nas pessoas, a participação daquelas pessoas, eu assisti os grupos reflexivos, vendo a efetiva mudança no comportamento, nos relacionamentos, eu acabei trazendo para nós aqui, com algumas modificações. Mas algumas coisas bem interessantes que eu pontuei aqui. Veja, nos estudos que eu fiz durante a minha dissertação de mestrado, algumas coisas eu nem constei, mas, por exemplo, há alguns grupos que eles têm pouquíssimos encontros. Nos primeiros encontros, inclusive a Sandra também expôs isso com muita propriedade, há uma resistência dos homens que ali aportam nesses primeiros encontros com a ideia de que o culpado pelo fato em si não é ele, é a mulher, passando a ela essa carga de responsabilização. E durante o transcorrer da participação, eles conseguem enxergar própria responsabilidade, e aí como aquele que bateu a minha porta vem nos agradecer, inclusive. Foi perguntado sobre estudo da reincidência ou da reiteração. Nesse trabalho que eu fiz de estudo, eu estudei 7 anos desse projeto Abraço, olhando as folhas de antecedentes daqueles participantes. E antes da execução do projeto, a reincidência ou a reiteração era de 43%. Né? E esses índices, eu cito isso lá na dissertação, e eu vejo também em alguns estudos que vocês apresentam, Guilherme, no USA, ISER, da reincidência muito alta. Né? E aí cai significativamente, depois desses grupos, para 10%. Veja que, se você pensar naquelas que sofrem violência, claro que 10% ainda é extremamente significativo, mas primeiro que é preciso estabelecer parâmetros de mensuração. E muitas vezes eu percebi que há uma dificuldade nesse estabelecimento. Né? E aí foi criado, então, pelo Fonavida esse parâmetro. Com base nesse parâmetro é que foi estudado. E aí 10%, perto de 43%, ou até de outros que apontam além, chega a ser 70%, alguns estudos que eu fiz durante a dissertação de mestrado, a gente percebe que está no caminho certo. Né? A gente percebe que essa é a ideia. Agora, é preciso entender, e eu vi também que há uma fala nesse sentido, que o Poder Judiciário, eu digo isso no vídeo, o Poder Judiciário ele não tem como abarcar, até porque no interior dos estados, o meu é privilegiado nesse sentido, o Poder Judiciário em todas as comarcas tem núcleo psicossocial, mas inclusive no nosso estado, esses núcleos eles tem poucas pessoas, poucos psicólogos e assistentes sociais, e além disso, trabalham com infância e juventude, trabalham com execução penal, trabalham com aquilo que a gente chama de clínica geral, não é isso? Então, assim, fica muito difícil. Daí a necessidade, e a ideia nossa antes era falar sobre rede, justamente para tratar dessa necessidade de fortalecimento desse serviço, né, e de implementação desse serviço de grupos reflexivos, mas assim, com toda essa metodologia necessária que você explica muito bem, Guilherme, e aí nessa obra que vocês acabam de lançar, tem com bastante propriedade. Então é possível e é preciso fazer com que outro agente da rede, outro ator da rede, ofereça esse serviço. Mas é preciso que esse serviço seja bem oferecido, que tenha uma metodologia adequada, que tenha perspectiva de gênero, como foi dito aqui. Né? Então, assim, essa é a minha contribuição agora, mas fico à vontade para novas perguntas também que forem feitas.
Obrigada, Álvaro. É importante, realmente, a gente precisa desse trabalho em rede, né? Até como a Sandra falou, para os encaminhamentos, né, observado algumas questões desses autores que estão frequentando esses grupos reflexivos, né? E uma das perguntas que eu vou direcionar à Sandra é isso, que uma das pessoas que estão acompanhando colocou que uma ação social, onde se foi falado sobre violência doméstica, uma das pessoas se reconheceu como agressora e pediu ajuda. E a pessoa pergunta o que fazer, então, quando se apresenta, recebe uma pessoa que se apresenta dessa forma. Eu acho que essa é a grande importância de a gente ter outros espaços, não necessariamente só vinculada a uma ação judicial. Né? A maioria dos grupos, principalmente na nossa experiência aqui, ele vem por uma determinação judicial. Então, esse homem ele já adentrou o sistema, né, está respondendo o processo. E aí, essa fomentação da cultura, como eu falei, é justamente porque a gente começa a surgir outras experiências. Então, aqui a gente tem um grupo chamado MAS, Coletivo MAS, por exemplo. Ele é um grupo semelhante ao que o Guilherme trouxe, na questão que ele não está vinculado exclusivamente para autores de violência, né? Mas e aí a gente começou a estabelecer uma comunicação com eles. Então, fizemos encaminhamentos, até homens depois do grupo, né, que estavam com a gente, participaram dos 16 encontros, mas querem continuar refletindo, querem continuar a ter um outro espaço de escuta. Então, a gente faz a indicação, né, aponta esses caminhos. Por isso que é importante realmente fazer essa promoção da mudança cultural, trabalhar a questão das perspectivas de gênero, né, porque eu acho que quando a gente fala em grupos de homens, tem que se ter esse cuidado, né, para também não paternalizá-los, né, mas se reconhecer o que se precisa trabalhar, né, acolher, fazer esse acolhimento, mas também promover essa responsabilização e ter esses outros espaços de reflexão, né, que não sejam diretamente ligados a um processo judicial. Ellen, se me permite, me foi perguntado qual o resultado com relação àqueles homens que deixam de comparecer ao grupo reflexivo, né? Veja, a ideia do grupo reflexivo é justamente fazer com que haja uma mudança no comportamento, uma reflexão sobre aquilo que ele praticou, né? E assim, quando não havia... Esse é um debate que vai ter que ressurgir, né? No Fonavide nós já discutimos bastante se, em não havendo cumprimento de uma medida protetiva de inserção no grupo reflexivo, seria caso de prisão em flagrante, inclusive, ou de preventiva, não é isso? Veja, a minha experiência tem mostrado que aqueles que têm se ausentado, quando são chamados a justificar a sua ausência, quando são chamados a nova inserção, eles têm dado uma resposta positiva. E eu já trabalho com isso desde 2009. Evidentemente que é de se discutir, é de se debater se a prisão é o caminho, já que o artigo 24A fala que em descumprimento pode haver a prisão, né, é crime o descumprimento de medida protetiva. Mas eu penso que a gente precisa tratar com razoabilidade certas questões, com análise do porquê. Às vezes você vai decretar uma prisão, por exemplo, por descumprimento, ou até uma prisão em flagrante por descumprimento de uma presença no grupo reflexivo, quando na verdade houve um óbice ao seu comparecimento. Então, assim, quer me parecer que seja necessário buscar fazer com que ele compreenda essa necessidade de participação. E nós temos, veja, algumas das situações, a medida protetiva é uma delas, mas nos substituir e não comparecer efetivamente, aí vai ser a pena restritiva de direito, vai se converter em prisão, não é isso? E no caso de sursi, de igual forma, vai ser revogado o benefício, conforme previsto no Código Penal. Mas é importante que haja essa possibilitação
de justificativa. Eu creio que seja por aí um princípio, né, de que é de ser dada a ele a possibilidade de se justificar. Obrigada, Álvaro. Guilherme, tivemos algumas colocações no chat, né, sobre a falta de carinho, a presença do pai na infância desse homem apontado como agressor, e também a questão de que, quando se fala em estupro, 100% das pessoas recriminam a conduta, mas que em algumas condutas, especificamente, que caracterizam estupro, não são reconhecidas pela sociedade como sendo a prática, né? Você poderia falar alguma coisa sobre essas questões? Sim. Esse aspecto da ausência paterna, né? Eu estava recentemente olhando para isso, é uma coisa que a gente vem olhando nesses 15 anos do Papo de Homem, e como em diversos países do mundo tem estudos mostrando uma correlação no perfil de homens, né, que estão na prisão, com ausência paterna ou uma presença paterna tóxica, que para nós está conectado a uma questão guarda-chuva que a gente tem olhado, que é uma certa ausência ou escassez de referenciais de masculinidades mais construtivas, mais responsáveis, mais positivas. Onde é que estão esses referenciais? Na escassez desses referenciais, a gente vê muitos meninos se voltando para referenciais de masculinidade que não são nada construtivos, que são violentos, que são machistas, que são objetificadores. Eu acho que um resumo disso eu acredito muito que um trabalho hoje de transformação das masculinidades passa não só por trabalhar a juventude, mas trabalhar também as pessoas adultas, inclusive os homens mais velhos, assim, porque muitas vezes surge uma coisa assim, meio, não, a gente vamos só em quem está começando, esquece dos mais velhos. Eu acho que os mais velhos podem ser exemplos vivos de transformação também, exemplos vivos de integridade, de respeito, e existe uma grande lacuna nisso com os mais jovens ainda. Quando a gente vai em escolas, eu noto isso muito, como, claro, uma generalização, né? Mas de maneira geral eu vejo as meninas muito mais envolvidas com toda essa discussão, empoderadas, bem informadas, sabendo o que está acontecendo, e os meninos fazendo piadinha homofóbico com o outro, como se estivessem numa quinta série eterna. E aí você vê um adulto que ficou preso na quinta série mental. E, de novo, eu não acho que isso justifica nada, não justifica nenhuma ação, mas é só para aprofundar esse ponto, né, de que muitos homens lidam com essa escassez de bons diferenciais e entram muitas vezes num quadro de analfabetismo emocional. Tem até uma condição chamada alexitimia, que é a dificuldade de colocar emoções ou sentimentos em palavras. E entre os homens é tão comum que surgiu até um termo chamado alexitimia normativa masculina, que poderia ser traduzido como os homens estão todos encalacrados, estão todos em silêncio. E como é que a gente pode quebrar isso? E quais efeitos teriam se a gente tivesse toda uma geração de homens mais emocionalmente estáveis e equilibrados? Como que seriam os filhos e filhas dessa geração, né? Então essa é uma colocação. O segundo ponto, doutora Ellen, era sobre o que mesmo? Eu me esqueci. Sobre as pessoas condenarem um estupro, mas não reconhecer como estupro algumas atitudes, como, por exemplo, no caso da pessoa que ingeriu bebida alcoólica, por exemplo. Sim, que ingeriu bebida alcoólica e entrou em conjunção carnal, né? Teve uma relação ali sem consentimento e sem estar em plenas faculdades mentais. Eu acho que isso passa muito por informação, a gente manter o debate vivo e trazer informações claras e didáticas, assim. Considerando que as pessoas estão tão desatentas hoje, com a atenção tão dispersa na internet, muito do que a gente faz no PDH é a todo tempo trazer conteúdos curtos, didáticos, claros e explicativos. Então, explicar o que constitui e o que não constitui estupro. E reforçar isso, de novo, de novo, de novo, trazer exemplos claros e didáticos para que isso se torne uma informação que a maioria das pessoas saiba, né?
Obrigada, Guilherme. Tiveram algumas perguntas sobre a questão de período, né, de encontro, se mensal, semanal. Nosso tempo já está se esgotando, mas, para finalizar, eu passo a palavra para o Álvaro. Álvaro poderia trazer agora algumas informações sobre o mapeamento, sobre o que vai ser feito com o resultado do mapeamento que foi feito pelo COCEVID. Veja só. Só antes disso, insistem na questão da prisão do autor do fato se descumprir a medida protetiva. Veja, o artigo 24A ele está em vigor, ele não faz exceção. Então, evidentemente que isso vai ser avaliado pelo Ministério Público e ele pode, de repente, oferecer denúncia por descumprimento da medida protetiva, né? Então, quanto a isso, não tenha dúvida. Perguntaram se ele vai responder pelo crime. Evidentemente que o autor da ação é o Ministério Público. E ele vai definir se, assim, entender por bem, entrar com ação penal em desfavor desse autor do descumprimento, né? Com relação ao número de encontros, às temáticas que devem fazer parte, ao mapeamento, recentemente o COCEVID, o Colégio de Coordenadores da Violência Doméstica contra a Mulher dos Estados, dos Tribunais de Justiça, fez uma pesquisa em todas as unidades da federação para fazer o mapeamento de todos os serviços que já são oferecidos, seja dentro do Poder Judiciário ou fora dele. Essa pesquisa também avaliou a questão do número de encontros, e aí as respostas são as mais variadas possíveis, se mensal ou se semanal. Também há uma variedade muito grande. Diante disso tudo, é preciso compreender que, assim, aquilo que foi dito pelo Guilherme, os grupos reflexivos precisam ter as diversas temáticas necessárias à compreensão dessa violência de gênero por aquele que pratica a violência, por aquele que praticou a violência, e não é em 1 ou 2 encontros que isso vai acontecer. Porque, como eu disse, e como a Sandra disse, e o Guilherme deixou claro também com a posição aqui da quantidade de encontros necessários. Quer dizer, no princípio há até uma resistência. O Guilherme mostrou a cara de uma pessoa aqui, o rosto de uma pessoa aqui, inconformada com a situação de estar ali naquela circunstância. Percebam, então, que um grupo reflexivo que tenha pouquíssimos encontros, quer me parecer, ele está fadado a não surtir o resultado a que ele veio, certo? Então, assim, essa pesquisa está traçando a realidade brasileira. Foram muitos os grupos reflexivos, e muitas vezes há estados em que nem se sabia que havia tantos grupos reflexivos assim. Percebe? Então, foi uma oportunidade de conhecermos, e em breve essa pesquisa será publicada. Com a publicação, será possível perceber a quantidade de grupos, onde estão esses grupos, e até para fortalecimento da rede, né, fazer a conexão, porque rede é conexão, vai ser falado mais amanhã, né, não vou entrar nesse detalhe, mas rede é conexão, é interligação, e aí é importante que isso ocorra. Né? A gente precisa encerrar, nosso tempo já extrapolou, mas o tema é tão estimulante que a gente ficaria aqui discutindo mais algum tempo, né? Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos e me desculpo pelo inconveniente do início. Amanhã a gente retorna com a parte de rede. Obrigada, Lúcia, Álvaro, Sandra, Vanessa e Guilherme. Obrigada também.